Vamos então começar o 9º capítulo, Irmão Cláudio. Fim da aula e recomendados pela senhora Tamburini, que não pudera acompanhar a reunião, Fantine e a senhora Serpa se demoraram em companhia do irmão Cláudio, que os recebeu carinhosamente na intimidade. Não residia ali, explicou. O Instituto desdobrava serviços em todo o prédio, ocupando-lhe as dependências. Ainda assim, que os amigos se sentissem convidados para alguns dedos de prosa, em casa, onde junto da esposa teria prazer em recebê-los. Já que a senhora Tamburini o indicara, como sendo um explicador capaz de prestar-lhes informes em torno de problemas que reputavam importantes, punha-se-lhes à disposição para atender no que lhe fosse possível, conquanto se reconhecesse inabilitado a satisfazer como desejaria. Tudo isso era dito cortesmente em recinto enluarado, no jardim da instituição, onde pequenos grupos de estudantes se espalhavam aqui e além. Ladeando mesa fixa, conversava o trio animadamente, tão longe e tão tão grande e tão manifesta a familiaridade em pauta, que nada faria supor estivesse integrando um quadro que não fosse essencialmente terrestre. Em razão disso, não obstante a fisionomia cismativa de Ernesto, exprimindo incerteza e ansiedade, via-se Evelina senhora de si, absolutamente convencida de que se achava num recanto autêntico do mundo que sempre lhe fora habitual. Compreendendo que se propunham a saber algo da nova existência, expôs irmão Cláudio, imperturbável. Porquanto a irmã Celusa Tamburini notificou que estão ambos despertos no hospital de alguns dias para cá. Sim, é bem isso, confirmou Ernesto, e somos gratos pela atenção que nos dispensa. Professor, interveio a senhora Serpa, confiante, são tantos os comentários absurdos que já ouvimos em nossos poucos dias de contato com o novo meio, que de minha parte estimaria estar informada se dispomos da liberdade de perguntar ao senhor tudo o que nos causa espécie. Oh, claramente. Indague em tudo, embora não me veja capaz de a tudo responder. Convocado a exprimir-se pelo olhar percursiente do amigo, volveu Ernesto a palavra. Evelina, quanto me ocorre, tem o espírito dominado por uma questão capital. Isso lhe parecerá talvez uma criancice de doentes mentais, que às vezes temos ambos a impressão de ser, mas temos escutado, em circunstâncias diversas, a afirmativa de que somos mortos em recuperação num ambiente que não mais pertence aos homens de carne e osso. A princípio, rimo-nos francamente, categorizando isso à conta de grossa tolice. Entretanto, as opiniões se avolumam. A própria senhora Tamburini está certa de que já cruzamos as fronteiras da morte como quem vara uma noite de sono. O que nos diz a isso, professor? Irmão Cláudio esboçou significativa expressão facial, em que a admiração se misturava à piedade e obtemperou sem cerimônia. Estarão vocês em condições de acreditar em minha palavra se lhes ratificar a notícia de que respiramos em plena esfera espiritual? Mas, professor, exclamou Evelina, lívida. Vamos ver, ela estava certa, confiante de que estava internada, uma pessoa rica, de uma família de posses. Ela estava internada na melhor clínica, com os melhores tratamentos.
né, que ela estava numa clínica de repouso. Ela não admitia em tempo algum que estava desencarnada por causa das suas convicções religiosas. Ela tem a crença, ela é católica, tem as crenças e os dogmas que a Igreja Católica lhe ensinaram desde menina e ela acredita como verdade. Do céu, com São Pedro com a chave na mão, do purgatório com almas em sofrimento e do inferno comandado por Satanás, né? Então, ela não encontrou nada disso, então ela tinha certeza que estava numa clínica em repouso pós-operatório. Entendo, certificou ele sorrindo. A senhora, muito mais que o nosso irmão Ernesto, opõe firme recusa mental à verdade à vista de suas convicções religiosas, louváveis, mas provisórias. Louváveis, porque ela era católica, praticante, uma pessoa boa, uma pessoa que procurava colocar em prática tudo aquilo que ela havia aprendido na religião, mas provisórias, porque os ensinamentos que constam ali são medievais, são ensinamentos provisórios, porque como na Bíblia mosaica, a maioria das coisas que estão lá são metáforas. Adão e Eva é uma metáfora. Muitas das coisas que a Igreja Católica coloca como cláusula pétrea, ou seja, cláusula que não pode ser medida, os dogmas, né, que não podem ser perguntados nem questionados, né, a infabilidade do Papa, coisas que não têm sentido, são coisas que podiam ser colocadas enquanto as pessoas eram ignorantes, não tinham capacidade de entendimento e algumas religiões, e alguns padres e alguns papas abusaram do poder que tinham e criaram uma série de coisas para poder se enriquecer. Todas as religiões são boas. Todas as religiões ensinam o que é certo. Infelizmente, o que estraga todas as religiões é o ser humano. É ele que modifica, que deturpa, que traz a sardinha para sua brasa, que coloca a verdade do jeito que ele quer que seja, para os seus interesses pessoais. E aí as coisas vão se modificando, mas no plano espiritual as coisas caminham corretamente. Nós vamos ver aqui que no plano espiritual existem sacerdotes de todas as religiões, templos de todas as religiões. O budista vai encontrar seu templo, o muçulmano vai encontrar seu templo, o católico vai encontrar seu templo, o evangélico também, o espírita também, todos vão encontrar o seu templo, o seu dirigente, o seu sacerdote no plano espiritual. Só que dentro da verdade, dentro de um alinhamento verdadeiro, sem dogmas e sem ideias pré-concebidas. Você só vai encontrar as ideias pré-concebidas e esses espíritos com esses fanatismos, essas ideias fanáticas, no umbral grosso, nas regiões inferiores, onde os espíritos estão ali em sofrimento. Numa região de um umbral intermediário, porque aqui nós estamos vendo a Evelina e o Ernesto, eles não estão num lugar como o nosso lar, não estão, digamos assim, no umbral 3. Eles estão ali no umbral 1, 2, num intermediário. Eles não estão nas zonas inferiores, nem estão nas zonas superiores. Por serem boas pessoas, o Ernesto ateu, ela católica, mas boas pessoas, que realizaram a sua reforma íntima, por menor que seja, e nem dando esse nome ao fato de se modificarem e se conhecerem, mas por serem boas pessoas, por serem homens de bem, homens e mulheres de bem, de terem merecimento. Eles estão numa região intermediária, onde eles vão poder aprender, vão poder se preparar ou para reencarnar ou para subirem um degrau, para passarem para o patamar superior. Eu vou repetir aqui. Entendo, certificou ele sorrindo. A senhora, muito mais que o nosso irmão Ernesto, opõe firme recusa mental à verdade, à vista de suas convicções religiosas, louváveis, mas provisórias, convicções que jazem solidamente estruturadas em seu espírito. Estão cristalizadas no espírito dela.
ela tem dificuldade de lidar com coisas diferentes daquilo que ela aprendeu na Igreja Católica. Então ela tem dificuldade de assimilar aquilo que está sendo mostrado e ensinado para ela ali. É isso que ele está colocando. Ela tem mais dificuldade que o Ernesto, que era ateu. Ele está analisando, ele vai começar, já está começando a entender que as coisas se modificaram. Apesar de tudo, porém, tenho a obrigação de assegurar-lhes que não mais pisamos a terra que nos era comum, e sim um departamento da vida espiritual. E ela, meu Deus, como pode ser isso? Irmã Evelina, trabalhe com a própria mente. Se não abordássemos a crosta planetária pelo regaço materno, com o período da infância logo após, constrangendo-nos a longos serviços de readaptação, não seria a mesma coisa? Vamos lembrar, a hora que a gente reencarna, a gente volta no ventre da mãe, a gente volta com a memória apagada, a gente volta recomeçando do zero, aprendendo a falar, aprendendo a andar, aprendendo o beabá, aprendendo a conviver com os nossos familiares. Nós começamos tudo de novo do zero. E nos readaptamos ao planeta Terra. A hora que nós crescemos, nos entendemos por jeito, estamos, digamos assim, adestrados, né? Domesticados, influenciados, readaptados, sem problemas. Se nós chegássemos aqui na Terra, no plano espiritual, e pura e simplesmente aparecêssemos aqui adultos, nós teríamos muita dificuldade para lidar com o peso, com a gravidade, com as dificuldades que existem na Terra, que é o que acontece quando se desencarna. A gente não começa no plano espiritual, no ventre da mãe de novo, nascendo bebezinho e se readaptando. A gente deixa essa vestimenta aqui, porque lá é a nossa casa, lá é o nosso lar, é a nossa verdadeira vida, é lá, porque somos espíritos. Aqui é só um intercâmbio cultural, é uma passagem pequena da nossa existência mínima, que somos imortais. Então a gente passa aqui em cada encarnação 50, 60, 90, agora 100 anos, não é nada para quem é imortal, é uma fração de segundos. A gente dá um pulo aqui e empresta uma vestimenta, empresta um personagem para representarmos. Esse personagem é para que nós possamos provar para nós e para o plano espiritual que nós aprendemos todas as lições que dissemos lá no plano espiritual que tínhamos aprendido, e colocando elas em prática aqui, provando que aprendemos, nós subimos um degrau, subimos um degrau na escada da evolução e expiamos, ou seja, limpamos um pouquinho daquilo que deixamos sujo no passado. Por isso, provas e expiações. Então aqui nós passamos pelas provas e provamos aquilo que aprendemos, e tudo que melhoramos aqui tem peso 2. Hora que a gente deixa esse escafandro, essa vestimenta que nós usamos para poder estudar aqui, nós voltamos para casa, voltamos para o plano espiritual exatamente como estávamos aqui. Se saímos daqui com 80 anos, nós aparecemos no plano espiritual com o perispírito exatamente igual ao corpo que nós deixamos, com 80 anos. Se temos uma doença aqui, se soubermos vivenciar essa doença, aprender com ela, e entender que a doença é um processo de limpeza do perispírito. O corpo, a matéria, essa vestimenta, ela age como um mata-borrão, como uma esponja. Ela vai tirar do perispírito, vivenciamos a doença na matéria. Se vivenciamos bem, com entendimento, com resiliência, sabendo que aquilo é uma limpeza, quando nós saímos daqui, a doença fica aqui no corpo, na matéria que estava aqui, e o nosso perispírito vai limpo para lá. Se nós nos revoltamos, se nós não entendemos que aquilo é uma limpeza, se nós não sabemos lidar com ela, ou se a doença é uma responsabilidade de uma escolha desta encarnação. Então eu encarnei e comecei a fumar aos 15 anos.
desencarno a 80 com efizema, com um monte de problema de pulmão, com problema de respiração, eu vou continuar com problema de pulmão, com problema de respiração no plano espiritual, porque foi escolha minha fumar. Ninguém impôs. Não veio alguém com 38 e colocou, olha, você vai fumar para você acabar com o teu perispírito. Não, foi escolha minha. Então eu vou conviver com esse perispírito, com o pulmão manchado, com problema de respiração, com todos os problemas. Eu só vou limpar esse perispírito quando eu reencarnar de novo, com esse perispírito exatamente como eu saí aqui da Terra, e aí eu vou encarnar e ser uma criança com, dependendo do grau que estiver o problema no meu pulmão, com asma, com bronquite, com pneumonia o tempo todo, ou com um tumor ou com um câncer no pulmão já desde o nascimento, vai depender do grau de problema que eu causei esse pulmão. Eu volto com ele aqui para limpar. Se for um grau pequeno, eu vou passar a vida toda com asma, com bronquite, com alguma coisa e vou limpar esse pulmão. Se for um grau muito grande, eu vou sofrer, talvez com câncer, com alguma coisa, vou desencarnar muito cedo, mas talvez desencarne com o pulmão limpo ou mais limpo, volto para o plano espiritual, depois volto para cá para terminar a limpeza com uma reencarnação mais leve. Nós somos frutos das nossas escolhas, nós somos herdeiros de nós mesmos. Nós precisamos entender isso, nós precisamos entender como as coisas funcionam para que possamos aproveitar o máximo do tempo que temos aqui. Voltando. Quando ele diz aqui, quando ele diz, logo após, constrangendo-nos a longos serviços de readaptação, não seria a mesma coisa? Se nós não nascêssemos aqui como crianças, não seria a mesma coisa? Nós não teríamos o problema que ela está tendo lá de readaptação por ser adulta? É só uma questão de adaptação, só isso. Mas a Terra eu conheço. Ilusão, né? Nós não conhecemos. Nós achamos que conhecemos. Ele coloca aqui, por engano. Olha o que ele coloca, por engano. Classificamos a paisagem terrestre e os pertences que lhe dizem respeito, submetidos aos conceitos de quantos estiveram nela antes de nós, ocorrendo análogas circunstâncias no ambiente a que nos acolhemos agora, e onde contamos com geólogos e geógrafos eméritos. Na realidade, porém, tanto lá quanto aqui, conhecemos na essência muito pouco acerca do meio em que vivemos. Nós conhecemos aqui muito pouco do meio que vivemos. E se aqui o meio que vivemos ele é formado pela nossa mente, é a nossa mente que plasma a nossa psicosfera, a nossa aura, é a nossa mente como um arquiteto que planeja através das nossas escolhas a nossa vida e o que nós somos. E da mesma forma que o arquiteto põe no desenho a ideia dele da casa, o construtor vai construir a casa com os materiais que estiverem disponíveis. Então a casa vai ser da mesma matéria daquele que a está construindo. Nós somos deuses e somos co-criadores. Vamos entender isso. Hora que nós desencarnamos, só essa vestimenta fica aqui, vamos para o plano espiritual, continuamos a mesma coisa. Deuses co-criadores. Vamos continuar criando conforme a nossa mente no plano espiritual. Vamos, como um imã, nós desencarnamos e vamos para as regiões que nos são afins, pela vibração e pela sintonia, que é formada pelos nossos pensamentos, pelas nossas ideias, pelos nossos sentimentos. Nós temos uma vibração, temos uma energia, uma cor, um cheiro, porque o pensamento tem cheiro, tem peso, tem energia, tem cor, tem frequência, é uma vibração, é uma energia. Aí automaticamente, por sintonia, nós vamos para um lugar onde todos que estão lá têm a mesma sintonia que a nossa. E vamos continuar como deuses co-criando lá, criando uma cidade, criando um bairro, criando o lugar onde nós vivemos. Não muda nada. A matéria que nós criamos lá é a mesma matéria que tem o nosso perispírito. O nosso perispírito é uma matéria menos densa do que essa roupa que nós usamos, mas é matéria. Então lá nós vamos criar lá os prédios, as coisas, as vestimentas, a roupa, a indústria para fazer alimento, a indústria para fazer roupa,
Aqueles que têm aptidão para construção vão construir, vão trabalhar, aqueles que têm aptidão para desenhar vão desenhar, os que são músicos tocarão instrumentos, que são médicos verdadeiros, não aqueles. Lembramos que André Luiz saiu daqui como médico, mas não podia atuar lá como médico, foi varrer o chão do hospital. Aqueles que verdadeiramente são médicos no talento desenvolvido na essência, são coisas diferentes, vão ser médicos lá. Se não, vão recomeçar do zero como André Luiz, e para depois um dia poderem trabalhar como médicos. Então é uma questão de sintonia sempre o que fazemos. Lá nós repetimos aqui, construímos e somos responsáveis pelo planeta como ele está, e lá a construção é feita pela nossa mente. É a nossa mente que comanda a nossa vida. Vamos lembrar o livro imperdível que é o Pensamento e Vida de Emmanuel, que começa com o capítulo 1, a mente. A mente é o espelho da vida. É o que ele diz aqui, na realidade, porém, tanto lá quanto aqui, conhecemos na essência muito pouco. Nós não conhecemos direito o planeta Terra, que nós bagunçamos e sujamos tanto, como não conhecemos direito o plano espiritual quando estamos lá. Porém, tanto lá quanto aqui conhecemos na essência muito pouco acerca do meio que vivemos. Em suma, analisamos e reanalisamos coisas e princípios que já encontramos feito. As ideias que nos são trazidas pelos nossos pais, pelos nossos professores, eles nos trazem as informações e nós vivenciamos e caminhamos aqui na Terra com essas informações ou com as falsas informações, que é o caso ali da Evelina, que está esperando São Pedro com a chave na mão para abrir as portas do paraíso para ela. Entretanto, no mundo, como entendemos o mundo, guardamos a certeza de permanecer sobre bases de matéria sólida. Aqui é a Evelina falando, né? Irmã Evelina, o irmão Cláudio falando. Irmã Evelina, quem lhe disse que não moramos lá na arena terrestre, detidos igualmente num certo grau da escala de impressão do nosso espírito eterno? Nós somos herdeiros de nós mesmos. Nós vamos formar e plasmar as coisas que estão à nossa volta. Então nós estamos aqui iludidos e não temos nem consciência disso. Qualquer aprendiz de ciência elementar no planeta não desconhece que a chamada matéria densa não é senão a energia radiante condensada. Então, hoje nós vemos na física quântica provando que não existe matéria. Matéria é energia condensada. A luz tem peso, né? O pensamento tem peso. Todas as energias têm peso. Se tem peso, são matéria. São matéria menos densa, são matérias mais leves, mas são matérias. Como o nosso perispírito é matéria. Nós usamos o nosso perispírito da mesma forma que nós usamos esse corpo aqui. Um dia nós vamos também descartar esse perispírito, ou porque vamos reencarnar, ou por melhorarmos e ascendermos, mudarmos de plano espiritual, e nós vamos ver aí em outros livros, que é a segunda morte, vamos deixar esse perispírito lá no plano espiritual para nos tornarmos um espírito mais leve. Um dia vai chegar, porque nós somos imortais, que eterno é Deus, e nós somos perfectíveis. Um dia chegaremos a ser Cristos, um espírito em quase perfeição, como era o nosso Mestre Jesus. Irmã Evelina, quem lhe disse que não moramos lá na Terra terrestre, detidos igualmente num certo grau da escala de impressão do nosso espírito eterno? Qualquer aprendiz de ciência elementar no planeta não desconhece que a chamada matéria densa não é senão a energia radiante condensada. Em última análise, chegaremos a saber que a matéria é luz coagulada, substância divina que nos sugere a onipresença de Deus. O Senhor quer afirmar mesmo que não estamos agora domiciliados no plano físico? Voltou Fantine a manifestar-se. Eles não estão acreditando, né? Nenhum dos dois. Chame-se a este mundo em que existimos neste momento
abre aspas, outra vida, fecha aspas, outro lado, fecha aspas, região extrafísica, fecha aspas, ou esfera do espírito, fecha aspas. Estamos num centro de atividade tão material quanto aquele em que se movimentam os homens, nossos irmãos ainda encarnados, condicionados ao tipo de impressões que ainda lhes governam quase que de todo os recursos sensoriais. Então lá é uma matéria que eles sentem ali, da mesma forma que nós sentimos a matéria aqui. Aqui é uma matéria mais densa, lá é uma matéria mais sutil, mas é matéria. É sutil, é sutil. Mas para aqueles que estão lá, ela aparenta tão dura e e sente da mesma forma a pele, sente da mesma forma o corpo, é o mesmo corpo. Por isso que muitos espíritos vêm na sessão mediúnica sem saber que estão desencarnados, porque não conseguem perceber a diferença. Só se sentem perdidos, né? Mas não conseguem perceber a diferença, porque na realidade não existe, só perderam a roupa, mais nada. O mundo terrestre é aquilo que o pensamento do homem faz dele. O mundo terrestre é aquilo que o nosso pensamento faz dele, é o que o nosso pensamento constrói. É o mundo terrestre. O mundo espiritual é aquilo que o nosso pensamento faz dele. É o nosso pensamento que vai construir o mundo espiritual. Então não muda nada. É a mesma coisa. Nós somos deuses e somos co-criadores. Aqui é a mesma coisa. Então eu vou repetir. O mundo terrestre é aquilo que o pensamento do homem faz dele. Aqui é a mesma coisa. A matéria se resume em energia. Cai lá, o que se vê é a projeção temporária de nossas criações mentais. É a projeção temporária das nossas criações mentais. Ela é temporária, porque conforme nós vamos crescendo, aprendendo, nos melhorando, nós vamos ficando mais leves, seremos cada vez mais energia, seremos cada vez menos matéria e menos questões físicas e mais energia e questões sublimes, até o ponto de sermos realmente energia. Então tudo isso que é a criação aqui na Terra é temporário, o planeta tem começo e tem fim, porque ele tem vida, ele é um ser vivente, tudo aqui tem começo, meio e fim, o planeta também. No mundo espiritual, nós vivemos ali como ele está ali nessa casa, como André Luiz descreveu ali o nosso lar, são regiões temporárias, são criadas pela mente humana, e a hora que a mente humana se eleva, sublima, ela não vai precisar mais dessas criações, ela vai estar cada vez mais próxima da verdade e da realidade. Então morrer, qual a novidade em torno disso? Qual o maior interesse em nos reconhecermos redivivos? As incógnitas da vida exterior, com os desafios delas resultantes, são as mesmas. Entretanto, se a criatura aspira efetivamente a realizar uma tomada de contas, encontra neste novo mundo surpresas muito fascinantes no estudo e redescoberta de si mesmo. Somos, cada um de nós, um astro de inteligência a perquirir e a aperfeiçoar por nós próprios. Somos, cada um de nós, herdeiros de nós mesmos. É mais difícil aprender aqui na Terra, colocar em prática os ensinamentos aqui na Terra, por isso que aqui tem peso 2. É mais fácil aprender no plano espiritual e colocar em prática no plano espiritual, por isso que lá tem peso 1. E lá nós podemos aprender, crescer, melhorar tudo que nós quisermos. Se a gente tiver essa busca aqui na Terra, continuaremos com essa busca no plano espiritual e vice-versa. E lá, alcançando um estágio, alcançando uma evolução, a gente viu isso no livro Os Mensageiros. Os mensageiros são os espíritos que encarnam aqui com a mediunidade ostensiva. Serão os mensageiros entre um plano e outro. Então nós vemos o quanto eles aprenderam lá e aqui eles vão provar que realmente aprenderam, porque a hora que apaga a mente, se aquilo está aprendido, se está dentro do ser, faz
parte do ser, não tem problema apagar a mente, não tem problema apagar as lembranças, porque no inconsciente vai estar aquele aprendizado, ele vai realizar a sua prova, passar por ela em nota 10. O problema é que continuamos tanto lá como aqui, nós continuamos lá também, orgulhosos e vaidosos. E achamos que aprendemos mais do que aprendemos, de verdade. E aí quando a gente vai passar pela prova aqui, a gente enfia os pés pelas mãos, ou como eu costumo dizer, enfia o pé na jaca. E aí sim, vai tudo por água abaixo. Às vezes é importante a gente reler o livro Os Mensageiros, porque aí a gente, quanto mais conhecimento nós temos, a hora que nós vamos reler o livro Os Mensageiros, nós vamos ter um entendimento, uma compreensão maior. É um livro imprescindível de se ler, reler, estudar. Os Mensageiros e Missionários da Luz. São 2 livros que a gente tem que ler, reler e estudar. Vamos continuar na segunda parte deste capítulo, partindo daqui, desse mesmo ponto.